Olha, se você nunca fez um teste de personalidade, você é um, você é um bicho meio estranho, porque todo mundo faz isso. Todo mundo já fez em algum momento. E independente de que tipo de descrição da personalidade, de teoria de personalidade a gente está falando. Por exemplo, astrologia é uma coisa muito popular. Você provavelmente sabe teu signo. Pelo menos isso tu deve saber. E se você gosta mais de astrologia, você deve ter feito teu mapa astral inteiro. É, tem a Lua, o Marte lá, tem a casinha do signo, sei lá, é um negócio complicado. Eu não entendo, entendeu? Nada contra quem gosta, mas eu de verdade não entendo, não tenho tempo pra estudar. Mas o que eu quero dizer é, todo mundo se interessa pelo esse assunto de personalidade. E é interessante mesmo, na verdade. É muito legal você ter esse estudo de personalidade, porque é uma forma de autoconhecimento. E além de você conseguir conhecer a personalidade dos outros, que é uma coisa muito poderosa, porque você consegue mais ou menos ter uma ideia de como as outras pessoas vão reagir a certas coisas, como certas pessoas vão se comportar em determinadas situações, e como você pode agradá-las, e como você pode desagradá-las. Enfim, é um conhecimento poderoso. O que, é claro, você pode aplicar a si mesmo. Você começa a perceber as suas tendências, você consegue começar a prever o teu próprio comportamento, você consegue imaginar como você se sentiria em determinada situação e tudo mais. Claro que isso você sabe mais por experiência própria do que por uma teoria, mas enfim. A teoria, ela te coloca em um... te dá um panorama geral de coisas que você talvez não saiba sobre você mesmo ou coisas que você não dá atenção sobre você mesmo. É uma coisa interessante mesmo. Independente da teoria que você goste, você tem um monte de teoria de personalidade. Como eu falei, tem astrologia, você tem o Big Five, você tem o Myers-Briggs, que é aquele do INTP, INFP, que ficou famoso aí uns tempos atrás. Você tem também os quatro temperamentos, que deve ser, pelo menos entre o pessoal que é católico, é a teoria dos temperamentos assim, é a de personalidade mais popular. E você vê que tem muito conteúdo sobre personalidade. Justamente porque é uma coisa que chama muita atenção. Só que as pessoas elas falam sobre o que é personalidade, só que elas não explicam por que que a gente tem personalidade. Pra que serve isso? Por que que Deus criou a gente com personalidade? Será que era só, vou colocar uma personalidade aqui nesse indivíduo aqui pra diferenciar ele dos outros? Será que foi isso? Um mero capricho assim de Deus? Na verdade, não. A personalidade ela tem uma utilidade muito específica que é extremamente importante para o nosso funcionamento no mundo, entendeu? E é o seguinte: a personalidade é como se ela fosse um filtro das experiências que você percebe no mundo. Porque você imagina, eu tô aqui assim gravando esse vídeo para vocês, tem infinitas informações que eu poderia estar absorvendo nesse momento. Eu tenho, por exemplo, eu tô olhando aqui para a webcam, mas eu tô vendo aqui também o vídeo aqui embaixo. Eu tenho um segundo monitor aqui do meu lado, que também está transmitindo um monte de informação. Eu tenho as sensações do meu corpo, o ventilador que tá ligado, a minha roupa encostando no meu corpo. Eu tenho barulho na rua também. Enfim, tem uma infinidade de coisas. Tem pensamentos passando na minha cabeça agora. A verdade é que o teu organismo, a tua mente, a tua alma, ela não consegue processar tudo isso ao mesmo tempo. É muita informação. Se você conseguisse captar a realidade, a tua experiência, na sua totalidade, você ia ficar maluco. Você ia ficar maluco. Você não tem processamento na tua cabeça para processar tudo isso junto. Então o que a tua personalidade faz? Ela filtra aquilo que ela julga mais importante. E é por isso que pessoas com personalidades muito diferentes, elas não conseguem se entender. E não é uma diferença de ter uma perspectiva diferente da vida, não. Elas captam coisas da realidade diferentes. A experiência delas é fundamentalmente diferente. Por isso que é tão difícil duas pessoas conversarem, e elas se explicarem e elas entenderem o ponto de vista uma da outra. Eu tô pra dizer assim que quando você tem uma personalidade muito diferente, você não entende o que o outro tá dizendo. Você simplesmente aceita aquilo. Você, tá bom, beleza, você vê as coisas assim, eu vejo as coisas assado e acabou. E eu tenho um livro aqui que chama A Negação da Morte. Eu não tô achando ele aqui, mas é, é de um psicanalista que ele se chama Ernest Becker. E o Ernest Becker, ele traz essa perspectiva, ele é um pouco pessimista, tá? Porque ele vai dizer o seguinte: todo mundo tem uma neurose. E tem uma neurose muito fundamental que é a personalidade. Aí você fala, nossa, que coisa meio deprimente, né? Dizer que a personalidade em si é uma neurose. Mas o que ele tá querendo dizer é o seguinte:
O que é uma neurose? Uma neurose é uma espécie de distanciamento da realidade. E o que a personalidade faz? Ela faz com que você capte somente uma parte da realidade. Então você veja que a personalidade, ela de fato está alterando a forma como você entende a realidade. Então, nesse sentido, você poderia até dizer que realmente a personalidade é uma neurose. Só que ela não é uma neurose ruim. É uma neurose boa, porque ela ajuda a gente a funcionar. Imagina só o seguinte: você está conversando com uma pessoa. Quando alguém está falando com você, quando você está falando com alguém, a quantidade de informação que você está recebendo é uma coisa bizarra. Porque você tem o conteúdo da fala, a tonalidade, as expressões faciais, você tem os movimentos do corpo da pessoa. Então você imagina uma pessoa que tem uma personalidade voltada para prestar atenção nesses detalhes. Ela vai ser uma pessoa que entende muito mais a experiência do outro, que consegue captar mensagens subliminares no que o outro está dizendo, consegue captar estados de espírito que não estão sendo ditos. Enquanto uma pessoa que é mais voltada a coisas, que presta menos atenção nesses detalhes, vai ter um entendimento geral do que está sendo dito, ou consumir aquele conteúdo, processar aquilo e acabou, entendeu? Acabou, não tem conversa, né? É só aquilo. Por isso que determinadas personalidades se dão bem em alguns trabalhos, outras personalidades se dão bem em outros trabalhos. É uma coisa normal. E é importante o seguinte: é bom que as pessoas tenham personalidades diferentes, e é bom que você conviva com pessoas com personalidades diferentes. Sabe por quê? Você imagina, você tem um problema, aparece um problema pra você lá na sua vida, e vamos supor que você é casado com alguém que tem uma personalidade diferente da sua. Não pode ser extremamente diferente também, porque daí vocês não vão ter um fundamento pra conseguir sustentar o relacionamento. Tem que ser minimamente parecido. Agora, essa parte que é diferente da personalidade, o que ela vai fazer? Vocês dois vão ter perspectivas diferentes sobre os problemas. Você vai enxergar o problema de um lado, o teu parceiro vai enxergar o problema de outra perspectiva. E conversando, vocês conseguem encontrar uma solução. Às vezes, uma personalidade consegue encontrar uma solução, uma determinada solução, enquanto a outra não consegue, porque ela não vê, ela não processa as mesmas informações que a realidade está trazendo para ela, que a experiência está trazendo para ela. Sabe? É isso que a personalidade faz com você. E claro, você tem outras questões, como por exemplo, uma personalidade forte, uma personalidade que não é tão forte assim, uma pessoa mais. Entendeu? Uma personalidade forte, o que que é? Seria uma pessoa que consegue influenciar as outras. Aí, assim, já é uma questão um pouco diferente, já, que engloba outra perspectiva da personalidade. Afinal de contas, é um assunto complexo. Mas ela tem essa realidade fundamental, essa funcionalidade fundamental que ajuda você a entender melhor as pessoas. Eu não conheço muito de astrologia, mas eu posso falar para vocês do Big Five, por exemplo. O Big Five são 5 grandes traços de personalidade. Depois eu faço um vídeo explicando eles, se vocês quiserem. Mas, de uma forma geral, você tem, por exemplo, um que se chama neuroticismo. Neuroticismo é o quê? É a sensibilidade da pessoa a emoções ruins. Então, uma pessoa que ela é neurótica, ela começa a prestar atenção em tudo que está acontecendo em torno dela que pode dar errado. Aí você pode dizer, poxa, deve ser horrível viver com uma pessoa assim. É horrível mesmo, eu tenho esse traço muito elevado. Né? Graças a Deus eu consegui tratar isso e hoje não tenho tanto esse problema. Mas pessoas que têm neuroticismo muito alto, elas sofrem disso. Só que você veja, se você tem uma pessoa que não tem nada de neuroticismo e ela não consegue perceber nenhum perigo que pode acontecer, também não é desejável que isso aconteça. Então, quando você junta uma pessoa que é neurótica com uma pessoa que não é neurótica, depende, certo? Se você pegar uma pessoa que não é nada neurótica e uma pessoa que é extremamente neurótica, elas não vão se dar bem. Porque essa aqui, ela tá percebendo uma realidade extremamente diferente dessa outra. Não tem como. Mas você veja que ter um pouco disso é necessário. E é interessante que você faça uma psicoterapia para investigar essas questões de personalidade, porque apesar de nós termos essa personalidade, é possível que nós mudemos ela, ou no mínimo que nós consigamos aprender a lidar com elas. Certo? Como eu aprendi a lidar com o meu neuroticismo. E é para isso que tem que servir esse autoconhecimento da personalidade. Não é para você ficar justificando as cagadas que você faz na sua personalidade. Igual eu falei no outro vídeo lá. Ah, eu sou vingativo porque eu sou de escorpião. Ah, eu sou ansioso porque eu sou neurótico. Gente, não é para isso. Um psicoterapeuta, ele vai tentar entender sua personalidade para entender quais são seus pontos fracos e trabalhar neles. Não é para você usar de muleta. É para você trabalhar aquilo. E quando você aprimora a sua personalidade, você consegue perceber a realidade de uma forma diferente.
Não muito, tá? Não muito. Não dá pra você simplesmente virar do avesso a sua personalidade. Ela muda muito pouco. Mas o que você consegue mudar, às vezes é suficiente pra você encontrar uma saída de um problema que você não conseguia encontrar antes. Você entende o poder disso? Você consegue captar a realidade de uma forma diferente. Tem mais experiências que você está absorvendo, que você está processando. Isso é maravilhoso, gente. Isso é muito importante pra qualquer pessoa. Isso vai te tornar uma pessoa mais funcional, vai te tornar uma pessoa mais empática, porque você vai começar a entender o ponto de vista das outras pessoas melhor. Enfim, é uma coisa absolutamente maravilhosa. E isso é uma coisa que a gente faz em psicoterapia também. Que é ajudar a pessoa a primeiro encontrar a personalidade dela e depois trabalhar naquilo que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar. Eu espero que vocês tenham entendido para que serve a personalidade. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não falam muito. E é uma coisa que eu me interesso muito. Eu realmente gosto muito desse assunto de personalidade. Pretendo fazer mais vídeos falando sobre isso. Então, se você também gosta desse assunto de personalidade, curte aqui o vídeo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho lá para vocês verem quando subir novos vídeos. Eu vou falar muito sobre personalidade. Então, se você achou interessante esse tópico, se você aprendeu alguma coisa sobre personalidade, para que ela serve com esse vídeo, deixa um comentário aqui, me diz o que você achou. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima.